Olá, pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para tratarmos da aula de legislação social. É um prazer estar com vocês, né? A nossa aula de hoje, como vocês podem ver aí na introdução, vai tratar sobre a temática de filiação e adoção, né? Um tema muito importante, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e também com alguma disposição constando ali do Código Civil, né? Para lembrar a temática da aula passada, nós já começamos uma conversa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, falamos da importância dele, qual é a lei que institui o Estatuto, que é a Lei 8.069 de 90. Falamos principalmente na temática da aula passada das medidas socioeducativas. E daí eu quero aproveitar para saudar uma dúvida também que veio na aula passada, infelizmente não tivemos tempo de responder, porque veio logo ao final. É uma colega de Feira de Santana, eu não me lembro o nome da colega, depois se vocês quiserem mandar novamente, eu faço jus à aluna que mandou. Ela disse, olha, eu estou fazendo estágio e no estágio aparentemente me disseram que quando é aplicada a medida socioeducativa ao adolescente em conflito com a lei, essa medida socioeducativa, se for de prestação de serviço, ela tem que ser no mínimo 6 meses e no máximo 3 anos, tá? Foi esse o questionamento da aluna, mas não, para lembrar o que diz a lei determina que o prazo máximo, no caso da prestação de serviço, são 6 meses, tá? No prazo máximo. Então, esse prazo de mínimo 6 meses e máximo 3 anos, não é assim que a lei define. Então, o prazo máximo de prestação de serviço são 6 meses e o tempo máximo também que pode a carga horária, né, de exercício desse serviço durante a semana são 8 horas diárias. A gente também viu outros alunos outros questionamentos na aula, vimos também outras medidas socioeducativas possíveis de aplicação, vimos a liberdade assistida, vimos a necessidade de reparação de dano, que também é uma possibilidade de medida socioeducativa, e a última e mais gravosa é a internação. A internação, sim, essa possui o prazo máximo de 3 anos, e quero que vocês se lembrem desse prazo máximo de 3 anos. Daí já começaram a vir algumas perguntas aqui para mim no prompt, o pessoal de Vitória da Conquista, na Bahia, estão perguntando sobre a adoção, a partir de qual idade a criança é ouvida pelo juiz no caso de adoção. Todas essas perguntas, elas vão ser respondidas ao longo da nossa aula, tá? Então a gente vai ter um momento específico para que vocês encaminhem a pergunta, e daí eu vou pedir para que vocês vão encaminhando ao longo do tempo, chegar no momento de perguntas, eu vou lá, faço uma seleção das perguntas que estão se repetindo com maior ênfase para que a gente possa saudá-las à medida do possível. O que não for possível aqui, nesse momento, nós vamos conversar lá no nosso chat e também no nosso fórum, que vocês já estão participando, e eu agradeço a participação de todos. Pessoal, então, começando a temática da aula, como vocês viram, é filiação e adoção. O primeiro tema que nós devemos tratar é da filiação, um tema extremamente importante, um tema que requer muito a nossa atenção, porque é um tema vinculado aos direitos fundamentais, né? É um direito fundamental, sem dúvida, de toda e qualquer pessoa conhecer a sua filiação, conhecer quem são seus genitores, né? A gente vai tratar alguns temas polêmicos, inclusive no caso das inseminações, né? E no caso da adoção, que é o último tema da nossa aula, como se dá esse conhecimento da sua origem genética, né? A filiação, ela está sempre ligada a uma questão de amor, né? É muito importante que a gente sempre olhe para esse tema com um olhar de amor e um olhar sempre pautado no princípio do interesse máximo da criança, né? Então, sempre protegendo a criança e o adolescente, sempre buscando o que é melhor para a formação psicossocial dessa criança e desse adolescente, tá? Bom, então, o ECA, ele trata da questão da filiação e ele fala que isso é um direito fundamental. Ele tem uma parte onde ele diz dos direitos fundamentais. Lembrando que os direitos fundamentais são aqueles tratados na Constituição Federal de 88, isso a gente viu na nossa primeira aula, né? E eles são depois replicados na legislação ordinária. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele designa uma parte para falar sobre eles, alguns deles a gente tratou na aula passada, como no caso do direito à educação, né? E o direito de filiação também encontra-se nesse rol. Vamos dar uma olhadinha o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre direito de filiação. Vamos lá. Bom, o direito
da criança, a filiação é um direito da personalidade e envolve a temática da dignidade da pessoa humana, né? Esse direito está reconhecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele vai preconizar o seguinte: o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo. Pessoal, o que é personalíssimo? Que está vinculado àquela pessoa, individual. Ninguém pode pleitear o reconhecimento de filiação por outrem, né? Então, até na ação de reconhecimento de filiação, quem é que pleiteia o reconhecimento da filiação? É a criança, né? Ainda que ela seja um menor, ela vai ser representada pela sua genitora, né? No caso do reconhecimento de paternidade, e pelo seu genitor no caso de reconhecimento de maternidade, que é uma ação raríssima, mas pode existir, né? Bom, esse direito é personalíssimo. Quem é o legitimado para contestar e para pleitear o reconhecimento é sempre o sujeito, né? Que no caso aqui nosso, a criança ou o adolescente, né? Ele é indisponível, ou seja, ninguém pode abrir mão desse direito, assim como são como são os demais direitos fundamentais, né? O que é indisponibilidade? Eu não posso renunciar a eles, né, pessoal? Então, eu não posso, de repente, ter uma situação, imagine lá uma mãe, que ela faça um acordo, né, com o genitor, faz o seguinte acordo: olha, você me deixa determinado bem, você me dá uma casa, você me dá um apartamento, e eu me comprometo a nunca exigir que você reconheça que você é o pai dessa criança. Quer dizer, isso é um acordo nulo, porque é impossível, né? Porque não existe disposição desse direito, ok? Outra questão é que ele é imprescritível. O que é imprescritível, pessoal? Prescrição é quando eu tenho um prazo para exercer determinado direito. Conversei isso com vocês na aula passada. Por exemplo, a cobrança de um cheque, né? Eu tenho um prazo pela lei para que eu possa fazer o exercício desse direito. Porém, a prescrição ela está voltada para os direitos patrimoniais, porque os direitos fundamentais, em regra, são imprescritíveis, ou seja, eu não tenho um tempo pela lei para que eu possa fazer o exercício desse direito, né? E ele pode ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado sempre o segredo de justiça, que é para preservar, né, a intimidade desse menor, a intimidade do litígio. É um litígio que requer ali o segredo de justiça nesse processo, porque em regra os processos eles são públicos, mas no caso em que eu tenho uma situação de intimidade, dignidade da pessoa humana, o segredo de justiça é imposto. E para preservar essa questão do menor, então, os processos vão correr na vara da infância e juventude, todos com o segredo de justiça, ok, pessoal? Então, vimos que a filiação é um direito do indivíduo, que não pode ser retirado dele, não posso vender, eu não posso transacionar, eu não posso renunciar a ele, e também eu não tenho um prazo determinado pela lei, imposto pela lei, para que eu faça o seu exercício. Isso quer dizer que uma pessoa está lá, com 50 e poucos anos, ela nunca quis saber quem é seu pai, nunca teve interesse que ele reconhecesse, mas aos 50 e poucos anos, ela decidiu que é importante para ela, né? É importante constar isso no seu registro, ainda que eles não tenham laços de afinidade. Pode, aos 50 e poucos anos, fazer? Perfeitamente. Pode, inclusive, fazer isso quando o seu genitor já veio a falecer, né? Nós temos meios possíveis para a realização desse reconhecimento, né? Seja pela prova do próprio DNA, pela oferta de material genético, quanto também, caso não haja possibilidade de oferta desse material genético, outros meios de prova, né? Sejam fotografias, testemunhas, enfim, outros meios hábeis que convençam o juiz de que aquela paternidade efetivamente, ou maternidade, né, que a maternidade é raríssima ter uma ação de reconhecimento de maternidade, porém é possível, como eu já disse, ela efetivamente existiu, tá? Bem, esse reconhecimento da filiação, ele pode se dar de uma maneira espontânea, quando o próprio sujeito, ele reconhece já a existência desse filho ou dessa filha, ou compulsoriamente por meio de um processo judicial, né? Se o reconhecimento ele é espontâneo, não tem necessidade nenhuma de intervenção do Poder Judicial, tá?
Então, a pessoa pode ir ao cartório e fazer esse reconhecimento espontaneamente, ok? Se essa pessoa se recusa a reconhecer, aí sim é que nós vamos ter um processo judicial de reconhecimento, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessas duas formas de reconhecimento. Reconhecimento voluntário, né, é no caso em que o genitor ou genitora espontaneamente reconhece a paternidade, né? Que forma isso se dá? Em regra, eles vão lá no cartório e procedem ao registro, né? Vai constar do registro dessa criança, desse adolescente, a paternidade. Mas também é possível, pessoal, que esse reconhecimento, ele se dê por um termo que não o reconhecimento lá no cartório. Pode se dar, inclusive, por um testamento ou escritura pública, ou qualquer outro documento público válido que expresse de uma forma clara que esse sujeito está reconhecendo a existência da filiação. Então, vocês imaginem lá uma escritura de doação de determinado bem imóvel, tá? Ele fez. Essa pessoa vai lá, faz uma doação de determinado bem imóvel e faz constar nessa escritura de doação que está doando o imóvel para o seu filho, o fulano de tal. Mas esse filho não consta o seu nome como pai dessa criança lá na certidão de nascimento da criança. Mas ele reconheceu numa escritura de doação de um imóvel. Esse documento é válido? É perfeitamente válido, né? Inclusive, também pode fazer por um testamento ou codicílio, que a gente chama, que é esse documento de manifestação de última vontade. Pode o sujeito deixar no testamento o reconhecimento da sua paternidade, ok? E isto é válido, é um documento válido, tá? Esse reconhecimento voluntário pode ser antes, quanto também pode ser depois do nascimento do filho, não há problema algum. Bem como pode ser até mesmo após o falecimento do filho, tá? Mas esse após o falecimento do filho, é importante a gente lembrar que a lei vai fazer uma restrição. Ela vai dizer assim, olha, se esse filho ele vem a falecer e o pai quer reconhecer a paternidade, só poderá proceder o reconhecimento da paternidade voluntariamente, né, ou não, se ele deixou herdeiros, se esse filho deixou herdeiros. Por quê, pessoal? É o seguinte, imagina que esse filho venha a falecer e ele não deixou herdeiros, né? Essa pessoa faleceu, João lá faleceu, não deixou nenhum filho. Ele era muito rico, milionário. Para quem é que vai a herança do João que faleceu, que não deixou filhos? Vai para os seus ascendentes. Então, pai e mãe. Quando morre, uma pessoa morre e não tem descendentes, né? Os seus bens vão para os seus ascendentes. Então, imagine que situação oportunista, aquele pai que nunca reconheceu a paternidade, não deu apoio material, psicológico, que inclusive esse abandono material e psíquico constitui um crime, né? Ele oportunamente diz, bom, agora que esse filho morreu, eu quero reconhecer a minha paternidade, faço exame de DNA, faço tudo, gente, porque eu quero receber essa herança, né? Então, o direito, ele vai dizer, não, não, não. Bom, se você não reconheceu a paternidade quando seu filho estava em vida, você só vai poder fazer se ele deixou herdeiros. Por quê? Porque daí você não está interessado, né, na herança, porque essa herança vai para os... Perdão, herdeiros não, porque se ele não deixou descendentes. Por quê? Porque nesse caso, a herança vai para os descendentes e o reconhecimento da paternidade vai ser um ato moral, um ato ali social, válido, mas não é oportunista, não é com interesse de angariar essa herança. Ok, pessoal? Então, pode ser esse reconhecimento de filiação voluntário ou compulsório, que é no caso do processo judicial. Se ele for voluntário, o sujeito faz, em regra, fazendo o registro lá no cartório de registro civil, ou também é válido qualquer documento público que manifeste de uma forma inequívoca a vontade de reconhecer essa paternidade, como no caso do testamento.
pode deixar atestado que reconheça a paternidade, vindo a falecer, esse testamento será aberto, será levado ao juízo e essa paternidade será reconhecida. Agora, se o falecimento não é do genitor, mas sim do filho, que ocorre primeiro, caso esse pai queira reconhecer a situação de a filiação após o falecimento desse filho, só poderá fazer se esse filho também deixou descendentes, ou seja, se ele deixou netos, né? Porque daí não é uma questão oportunista de interesse na herança, tá? Essa questão da filiação, a gente também tem uma questão bastante polêmica sobre as inseminações artificiais, tá? Em relação às inseminações artificiais, nós não temos uma lei específica, um artigo na lei específico para tratar com minúcia dessa temática, né? Nós temos uma grande problemática em relação às inseminações em que um terceiro fornece o material genético, né? E o que os tribunais vêm decidindo é a favor da paternidade socioafetiva. Então, atribuindo a paternidade não a quem ofereceu material genético, que é esse que forneceu o material genético para um banco de sêmen lá e que não tem interesse nenhum em ter uma relação de paternidade, simplesmente foi o doador do sêmen. Nesse caso, a lei atribui a paternidade ao pai, que é o pai socioafetivo, que a gente chama, que é aquela pessoa que autorizou a sua esposa a realizar essa inseminação heterônoma, utilizando de material genético que não é seu, mas sim de um banco de terceiros ali, de um cadastramento de terceiros desse doador, ok? Então, a filiação não é do doador do material genético, mas sim da paternidade socioafetiva pela posição majoritária dos tribunais, ok, pessoal? Bom, a gente ainda tem outras questões polêmicas que eu queria tratar com vocês da questão da filiação, e o primeiro deles é a questão do arrependimento. Vamos dar uma olhadinha ali no quadro sobre essa questão, né? O arrependimento, no caso do reconhecimento voluntário, ele, em regra, não é possível. E por que, em regra, ele não é possível, pessoal? Porque se o sujeito sabia que não era o pai ou tinha elementos suficientes para entender que não era o genitor, mas ele, mesmo assim, reconhece, ele não vai poder se arrepender. Em situação análoga ao que eu acabei de falar da inseminação artificial heteróloga. Na inseminação artificial heteróloga que eu acabei de falar, o pai, ele não forneceu material genético, não é? Ele simplesmente consentiu que a sua esposa fosse lá, procurasse um banco de sêmen, um doador que ele nem conhece e procedesse a essa inseminação. Ele estava livre e consciente da situação que ele não seria o pai genético dessa criança, mas que ele teria a socioafetividade. E a lei vai atribuir para ele, então, a paternidade. Da mesma forma, se o sujeito, imagine que ele conhece uma moça e a moça já estava grávida e ele nunca teve nenhuma relação sexual com ela. Obviamente, o filho não é dele, né? Ele sabe de toda essa situação. E mesmo assim, quando a criança nasce, ele vai lá e registra com o seu, ele não pode se arrepender. É quase que o que a gente chama de adoção à brasileira. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo, né? É quase que uma adoção à brasileira, né? Ou seja, o sujeito, ele decidiu ser o pai socioafetivo dessa criança. E a lei vai privilegiar sempre os vínculos de afetividade e não necessariamente o vínculo genético. Uma outra questão que eu gostaria de falar com vocês é sobre o exame de DNA, né? O exame de DNA na ação judicial, né? Muito se pergunta sobre a obrigatoriedade ou não desse exame de DNA. Bem, a gente tem um primado do direito que diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, não é? Até a gente tem aquela questão, a mesma questão se aplica lá ao exame do bafômetro. Ninguém é obrigado a realizar o exame do bafômetro, ninguém é obrigado a confessar um crime, né? Ninguém é obrigado a fornecer material genético para um exame de DNA. Você não é obrigado, pode se recusar, claro. Mas se você se recusar, vai ter consequências jurídicas. E qual é a consequência jurídica? É a presunção de paternidade. A lei vai dizer assim, olha, se você se recusou a realizar o exame de DNA, então eu vou presumir
em favor do menor, né, da criança, do adolescente, a existência dessa paternidade, e daí vai caber a você, que se opôs à realização do exame, a demonstrar que você não é o pai, né, dessa criança, ou não é a mãe dessa criança, fazer prova em contrário. E é uma situação bastante difícil você realizar essa prova em contrário da existência da paternidade. Existem meios? Claro que existem, fora o exame de DNA, como, por exemplo, a questão do exame sanguíneo, né? Se eles são de tipos opostos, de tipos incompatíveis, sanguíneos, então não poderia ser o pai de fato, né? Pode também fazer isso por prova testemunhal, por outros meios que convençam o juiz de que essa relação nunca existiu entre o pai da criança, suposto pai da criança, e a genitora, né? Provando, por exemplo, que morava fora do Brasil, que não veio ao Brasil e ela também não foi ao país onde ele residia, que, portanto, essa relação teria sido impossível. Então, enfim, o exame de DNA não é obrigatório, não é um pressuposto, pode não fazer, mas em não fazendo, vai ter a presunção dessa paternidade, né? E caberá, por outros meios de prova, comprovar que não é esse pai ou não é a mãe, ok? Bom, a gente também tem uma outra presunção no direito de paternidade, da existência dessa paternidade, que é a presunção quando o pai, ele possui, quando a criança, ela nasceu após 180 dias do início da relação conjugal ou da união estável, né, do início da convivência do casal, ou quando essa criança nasceu após 300 dias do término dessa convivência conjugal. Então, se a criança nasceu no início, até 180 dias do início da convivência, ou até 300 dias da cessação, do fim dessa convivência, então é presumidamente filha do casal. E estas provas, mas essa presunção ela é relativa, sendo possível, claro, havendo provas que demonstrem em contrário, o juiz se convencer em contrário e não reconhecer a existência desta paternidade. Ok, pessoal? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em outras consequências dessa questão da filiação, né? A filiação, ela atribui uma igualdade entre os filhos naturais ou adotivos, né? Então, independente se esse reconhecimento foi voluntário, se esse reconhecimento foi por sentença judicial, ou se essa filiação é uma filiação genética, natural, ou advinda do que a gente chama de filiação civil, que é o caso da adoção, que não tem vínculos genéticos, mas que a lei atribuiu esse status de filho, haverá igualdade entre os filhos, né? Então, hoje em dia, a gente não fala de filho bastardo, de filho havido fora do casamento, de filho adotivo, é tudo filho, independente da origem dessa filiação, tá? Eu falo isso porque o código que a gente tinha, que vigorou até 2002, foi o Código Civil de 1916, ele sofreu mudanças, algumas mudanças importantes em 77, mas ele, na sua concepção, trazia uma diferença, uma desigualdade entre os filhos, que foi, ao longo do tempo, claro, corrigida, principalmente com a Constituição Federal, essa mudança de 77, a Constituição Federal de 88 e, finalmente, com o Código Civil de 2002, tá? Então, há uma igualdade entre os filhos. Bom, outra coisa é que nós devemos lembrar que há uma preferência da família natural, né? Em que sentido? Se a criança está no bojo da família natural, esse termo natural é para tratar da família genética, né? Se ela está na convivência dessa família natural, a ruptura e a colocação em uma família substituta é medida excepcionalíssima, que só vai acontecer em casos graves, né, em que ocorrer a destituição do poder familiar. Tá? E esses casos graves de destituição do poder familiar, eles são muito pontuais na lei. Tá? Quais são os casos que podem gerar a perda do poder familiar? São
situações muito pontuais previstas na lei, como castigar imoderadamente o filho, a existência do abandono material e moral e também a realização de atos contrários à moral e aos bons costumes. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui um motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar, pessoal. Então, é importante que a gente saiba disso, porque uma família que está passando por uma dificuldade financeira, não necessariamente esse poder familiar dos pais será destituído, né? Até a gente percebe que é uma dúvida muito grande quando a pessoa vai até separar, ela sempre pergunta, eu vou realizar o divórcio e eu gostaria de saber se eu vou ficar com os meus filhos, geralmente é uma preocupação das mães, né? Se eu vou ficar com os meus filhos porque eu não trabalho e ele trabalha, ele tem dinheiro, o juiz vai passar a guarda para mim? Ou não, porque me disseram que inevitavelmente vai passar para ele porque ele tem mais poder econômico. Gente, poder econômico, né, situação econômica não tem nada a ver, a princípio, com a manutenção da guarda, né? Nenhum pai perde poder familiar por estar passando por uma dificuldade financeira. Essa família vai ter que ali ter o amparo de vocês, assistentes sociais, para cadastrá-lo nos programas governamentais, para ter uma ajuda financeira, mas não gera a extinção do poder familiar. O que vai gerar a extinção do poder familiar é a falta de cuidado com essa criança. Por exemplo, está passando uma dificuldade financeira e daí coloca a criança para pedir dinheiro no sinal. Isso pode gerar, sim, a destituição do poder familiar, né? Coloca a criança para realizar trabalhos insalubres ou, em casos até extremamente graves, prostituição, né? Esses casos, sim, podem gerar a destituição do poder familiar, tá? E uma outra situação que eu quero lembrar para vocês é a questão do cometimento de crime, em princípio, não gera a extinção do poder familiar. Vejam comigo aqui na lousa, né? Bem, a condenação criminal de um pai ou de uma mãe não vai promover essa destituição do poder familiar como consequência, né? Não é uma consequência, exceto se esse crime, se essa condenação criminal, ela foi contra o próprio filho. Daí, claro, né? Essa criança está numa situação de risco. Mas, a princípio, se um pai, um pai e uma mãe comete um crime, né, e vai encarcerado, a lei até coloca lá que se for esse crime tiver uma pena acima de 2 anos, isso geraria a destituição do poder familiar, mas não é assim que deve se fazer, porque nós temos um princípio do primado da proteção do interesse do menor. Então, o que pode acontecer? Se esse crime for grave, pode-se suspender o poder familiar, né? Mas não destituí-lo, e depois promover um amparo para esse pai, essa mãe, esses genitores, um amparo psíquico, um amparo social, e ir reinserindo a criança no bojo da sua família natural. Porque, como eu disse, a família natural, ela é sempre privilegiada pela lei. Então, como regra, se procede a suspensão do poder familiar, o acompanhamento dessa família natural e a reinserção da criança no seio da sua família natural, tá? A destituição é só nessas hipóteses, como eu disse, castigos imoderados, a colocação da criança em situação de risco que não possa, que a gente pode entender que manter essa criança no bojo da família natural será mais prejudicial do que encaminhá-la para um acolhimento de família, um acolhimento familiar ou acolhimento institucional. Ok, pessoal? Bom, vamos dar uma olhadinha no ECA, então, como ele trata dessa situação, né? Diz aqui, a perda do poder familiar, ela vai implicar na colocação da criança e do adolescente num programa de acolhimento institucional ou familiar, né? A gente tem sempre que lembrar que a preferência é pelo acolhimento familiar. O acolhimento institucional será só quando não for possível o acolhimento familiar, né? O que é o acolhimento familiar? São famílias que realizam essa função, esse munus público, né? Bom, o artigo 19 do ECA diz assim: a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 anos,
salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. E eu quero que vocês façam um asterisco aqui e se lembrem, decorem dessa questão dos 2 anos, né? Pode ser que ela esteja na prova, a gente saber dessa importância que a equipe técnica, composta aí por os assistentes sociais, exige um cumprimento desse prazo de 2 anos. Por quê, pessoal? Esse prazo de 2 anos, ele é entendido pelo direito como um prazo impróprio, ou seja, não tem nenhuma pena por descumprimento. E a gente sabe que a criança, em regra, fica mais do que 2 anos em um acolhimento, seja pela morosidade do Poder Judiciário, né, em decidir esses casos de adoção, seja também pela exigência dos interessados em adotar, né, dos adotantes, que fazem exigências de, em regra, crianças brancas, com pouca idade, sem nenhuma doença. Então, essa exigência, né, e por isso que existe quando a pessoa se cadastra, no cadastro prévio, ela vai passar por um acompanhamento profissional para que ela entenda e seja estimulada a adotar crianças que, sim, possuam problemas genéticos ou que sejam de outra raça ou que tenham uma idade já mais avançada, né? Então, é importante a gente lembrar que, em razão da morosidade, dessa questão do cadastro, e, enfim, dos diversos problemas que o Poder Judiciário enfrenta, a única forma da gente exigir o cumprimento desse prazo é pela pressão da comunidade e também esse bom trabalho da equipe técnica, né, que procure uma família substituta e que faça a coisa acontecer, né, que é isso que a gente precisa, que os profissionais todos estejam interessados em dar cumprimento a essa medida, né. O que acontece, pessoal? Se não existe uma família substituta dentro desse prazo, o que deve ocorrer? Caso a criança tenha ido, então, para esse acolhimento, essa família natural, ela tem que passar por um processo de acompanhamento para que ela possa recepcionar novamente essa criança e adolescente. Claro que isso só vai acontecer se houver possibilidades, né? Se essa família natural tiver possibilidades. Mas o que se espera? Que esses 2 anos a criança fique no acolhimento, não fique lá para sempre. Que nesses 2 anos, ou se dê um suporte cabível para essa família natural, para que ela possa, a criança, ser reinserida novamente, ou que se encontre uma família substituta. Ok, pessoal? Então, é muito importante que vocês saibam desse prazo de 2 anos, prazo máximo que a criança deve ficar no acolhimento. E daí, ou ela volta para a família natural, se isso for possível, claro, não podemos colocar a criança em situação de risco. Tivemos aí vários episódios, inclusive esse ano, de colocação da criança na família natural que culminaram no assassinato, né, no homicídio dessas crianças. Não podemos correr esse risco, mas se for possível, vamos reinserir. Se não for possível, temos que encontrar uma família substituta. Ok, pessoal? Para a gente continuar falando sobre esse tema, eu quero dar uma pausa para a gente assistir um pequeno vídeo feito pela própria Justiça que trata dessa situação da criança no acolhimento, né? Como é essa vidinha delas e como a gente tem que ter essa atenção toda especial com essas crianças e esses adolescentes. Vamos lá. Você tá aqui desde que idade? Cheguei esses dias. E você tava onde antes? Antes eu tava na casa da moça que me criava. Aí, você pergunta pra mim. E por que você veio pra cá? Porque eu quis, por causa da moça, ela me batia muito, sendo que ela não era minha mãe. E como é que tá a tua vida aqui? Tá melhor do que antes. E o que você quer da vida? Você quer ficar aqui? Eu quero ficar aqui e ter um futuro. Já aconteceu de alguma família, assim, te levar pra visitar a casa dela, essas coisas? Eu já passei final de semana, só que a tia não veio me buscar na sexta-feira. Tia, posso contar minha história? Eu tinha 6 anos.
Uma mulher chegou lá, disse que eu era linda, me levou pra casa dela. Depois de uma semana me devolveu porque disse que eu era levada. Me senti um saco de tomate estragado que tu devolve, tipo lixo. Por que você foi pro abrigo? Não sei, porque eu fui pra abrigo com 10 anos. Aí eu não sei o que aconteceu. Mas aconteceu alguma coisa que a mãe usava droga? Não. Não? Minha mãe falava muito que meu pai ficava me batendo. Desde quando eu vim pra cá eu não tenho visita, minha mãe não vem aqui. Eles tentam comunicar com a minha mãe não atende. Aí um dia eu tinha saído, minha mãe veio aqui e eu não vi ela. Aí eu comecei a quebrar tudo aqui dentro. Nunca fui adotada por ninguém não, nunca fui adotada por família adotiva não. Mas eu queria sim, pensava em ser adotada mesmo. Em ter uma adoção, e adoção tardia, especificamente, era tão pouco debatido e mexia tanto com a estrutura de várias coisas no dia a dia, eu falei, eu acho que eu quero fazer um espetáculo sobre isso. A maioria que está lá no abrigo não são órfãos. Tem pai e tem mãe e está lá por motivos, outros 1000 motivos, né? O cara bate no filho, tranca o filho em casa, queima o filho com cigarro, sei lá, acontecem 1000 coisas, aí ele vai pro abrigo. Ele perde a guarda daquela criança. Majoritariamente, nós temos aqui crianças de origem de baixa renda, mas existem outras situações, né, de pessoas que são de origem mais bem atenuadas, que também podem passar por aqui. Então, a nossa luta é justamente fazer com que a permanência dessa criança, desse adolescente aqui, seja a melhor possível, mas sempre tendo em consideração que aqui não pode ser um projeto de vida. Ninguém tem que ficar dentro de um abrigo até completar a sua maioridade. Tem muitos que me chamam de mãe e às vezes a gente tem que se policiar para que não tenha esse vínculo, porque você tem que ser profissional sobre isso. Mas eu às vezes deixo, porque até aqui tem uma que me chama de mãe. Por quê? A necessidade, o grito, a palavra mãe é muito forte. Dói muito, muita negligência, muita criança violentada, sabe? É muita omissão dos pais. Quando eu era pequena, eu morava com a minha mãe. Como eu não ficava muito com ela, eu ficava sempre com os vizinhos. Um belo dia, os vizinhos acho que chamou o conselho tutelar por conta de muitas coisas que eu estava vivenciando. Aí, o conselho tutelar bateu lá. Aí foi a primeira vez que eu vim pra cá. Ela ficava drogada e descontava na gente. E aí eu pedi pra sair de casa. Aí foi a primeira vez que eu fiquei assim, determinado um bom tempo no abrigo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 4 anos. Aí eu vim pra cá, depois eu fui pra um outro abrigo, porque eu descobri que eu tinha uma outra irmã, a Lohana. Mais nova? Ela tem 11 anos hoje. E nessa época a gente foi adotada por um casal de gays. E lá era uma maravilha, a gente tinha tudo. Sendo que a gente quase não ficava com eles, porque eles viviam viajando, eles tinham uma agência de viagem. A gente quase não passava tempo com ele, era mais tempo com a babá. E o tempo foi passando, fui crescendo e eu vi que aquilo ali eu não queria pra mim. Eu acho que uma adolescente ou uma criança não precisa só de luxo. Precisa daquele carinho, daquela presença de uma família. Aí eu decidi sair de lá porque eu não aguentava mais aquela situação. A minha vida virar uma rotina de sofrimento. Tinha dias que eu não queria ir pra escola, eu chorava, ficava o dia todo no quarto. Eu me escondia debaixo da cama pra ninguém saber que eu estava em casa. Eu comecei a usar muita droga, eu não vivia sem a droga. A gente na rua, a gente precisa de dinheiro. Então eu comecei a roubar. Sempre arrumava a gente ser presa porque eu não queria ficar ali. E na época eu também não queria ficar em abrigo. Você engravidou no outro abrigo que você estava? Que era de menor infrator? Era. Na verdade eu engravidei antes, só que eu não sabia que eu estava grávida. Entendi. E você ter engravidado, a cabeça da gente muda, né? Quando a gente engravida. Assim. Mudou muito. Parei de fazer muita coisa. Parei de usar droga, porque eu vi que isso ia prejudicar meu filho e a mim. Eu parei de roubar, eu parei de fazer muita coisa errada. Em setembro desse ano, eu já faço 18, aí é difícil, porque... E você vai sair daqui? Eu fico com medo. Com medo de enfrentar tudo sozinha. Porque aqui é como se a gente tivesse várias mães acolhendo, ensinando. Lá fora não. Lá fora a gente tem que se virar sozinho.
Pois é, pessoal, então vocês perceberam uma reportagem, depois se vocês quiserem assistir toda, é bem legal, bacana, uma reportagem da Globo News, né, sobre a situação dessas crianças e adolescentes no acolhimento. Mas o que vocês podem perceber é que a adoção não é um ato de caridade, né, pessoal? É um ato que você tem que fazer com consciência e vontade de querer ser pai e de querer ser mãe, né? Não é um ato de caridade. Quem quer fazer caridade, doa dinheiro para instituição beneficente, monta uma ONG, né, gente? Mas não vai adotar. Por quê? Porque não é fácil ser pai, ser mãe, não é fácil, né? Quem tem filho sabe como é que quer padecer no paraíso, não é verdade? E filho adotado, filho natural, traz problemas, traz alegrias e a gente tem que estar preparado para enfrentar, concorda, pessoal? Então, a gente vai falar dessas modalidades de colocação em família substituta. A adoção é uma delas, eu vou falar por último, porque é a medida mais, assim, gravosa de rompimento dos vínculos naturais, né? E vamos falar ainda de outras duas medidas, que é a guarda e a tutela, todas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, essa hipótese, como nós vimos, de retirada da criança da sua família natural e colocação num regime de acolhimento familiar ou institucional, é uma preparação prévia para que ela seja designada uma família substituta. O que é a família substituta, pessoal? Vejam comigo aqui na lousa como o ECA trata desse conceito de família substituta. Eu trouxe para vocês na verdade, um conceito de um professor, que é o Nucci. Ele tem um estatuto comentado da criança e do adolescente, e ele diz o seguinte, que a família substituta é aquela designada pela lei e mediante autorização judicial para fazer as vezes da família biológica em caráter provisório ou definitivo, né? Caráter definitivo que a gente vai ter a medida da adoção, né? E caráter provisório, nós vamos ter a medida da tutela e a medida da guarda. Né? Bom, a família substituta, a lei vai sempre priorizar a brasileira, até por um respeito da questão cultural. A colocação em família substituta estrangeira, eu coloquei aqui, é a exceção da exceção. E só vai acontecer quando for em caráter definitivo em razão da adoção. Ou seja, não é atribuída à família estrangeira, os institutos da guarda e da tutela não se aplicam à família estrangeira. Só se aplica à família estrangeira a adoção, tá? E por que só se aplica à família estrangeira a adoção? Porque é um grande problema essa questão que envolve família substituta estrangeira. Imagina no caso que uma criança é adotada e vai para um país e nesse país se admite a revogação da adoção. Então a criança é adotada aqui no Brasil, vai para esse país e esse país aceita a revogação da adoção. E lá os pais, enfrentando toda a problemática, porque essa criança ela pode apresentar diversos problemas, como o filho natural também apresenta, né? Esses pais não estavam preparados para isso, abandonam a criança lá em qualquer acolhimento, abrigo, né, do país onde eles residem. Como é que o Brasil vai fazer para recuperar essa criança que é um cidadão brasileiro, trazer de volta, e o trauma também que isso pode gerar, e como é que o Brasil vai saber da existência desse abandono da criança lá no país estrangeiro, né? Ou até, em casos mais graves, comercialização dessa criança ou colocação dessa criança em prostituição. Então, o que o Brasil quer? Ele quer ter o domínio, né, sobre o seu cidadão e também fiscalizar essa questão da adoção, poder acompanhar, tá? Então, situação que é exceção da exceção é a atribuição para casais estrangeiros. Mas é um tema até que vocês podem refletir, pensar sobre isso, se a lei trata corretamente isso, se é uma postura adequada ou não, ok? Enfim, mas é assim que a lei coloca a adoção internacional como o sistema mais excepcional possível. A gente fala de adoção internacional no nosso seminário interdisciplinar. Eu vou ter uma aula com vocês, né? Não sei se vocês já vão estar nesse agora seminário, mas enfim, nós temos um seminário para tratar especificamente
da temática da adoção internacional. A lei não fala muito sobre isso, o que ela diz é que é a exceção da exceção e trata também da questão do cadastro, da forma que esse cadastro vai ser realizado e também do estágio de convivência, que tem que ser aqui no Brasil com pelo menos 30 dias, tá? Bem, pessoal, a colocação em família substituta, então, ela pode se dar por 3 institutos: tutela, guarda e adoção. Vejam comigo na lousa. Bom, a colocação em família substituta vai se dar como guarda, tutela e adoção. Pessoal, a guarda, ela é sempre um procedimento preparatório. Preparatório para quê? Para o advento de uma tutela ou de uma adoção, certo? Aqui, a adoção é a única que vai gerar o rompimento absoluto com a família natural e reestabelecimento de um novo vínculo que é com essa família substituta. É muito importante que a gente saiba que a opinião do menor, ela sempre tem que ser relevada, né? Então, eu tenho que proceder à oitiva desse menor. O que é proceder à oitiva? É escutá-lo, é ouvir a sua opinião, é saber o interesse desse menor, tá? E se esse menor já for um adolescente, que é aquele que é maior de 12 anos, então essa oitiva, ela é imprescindível e, além disso, ela tem um modo que tem que ser feito, porque ela tem que ser colhida em audiência, ou seja, tem que ter uma audiência para ouvir essa opinião do menor, reduzir a termo, né, passar em pauta em audiência, ok? Sempre, então, a opinião do menor tem que ser relevada. Uma outra questão que a gente precisa saber é que a colocação em família substituta, eu tenho que, se houver grupos de irmãos, eu tenho que priorizar a colocação desses irmãos sob a mesma família adotante, o mesmo tutor, né, ou a mesma pessoa que vai deter a guarda. Então, sempre preservar a união desses irmãos, exceto se houver uma situação que justifique o desmembramento desse grupo de irmãos, tá? Toda adoção, ela tem que ter uma preparação prévia de acompanhamento por uma equipe técnica especializada, né? E uma outra coisa que eu também quero que vocês façam asterisco, que pode ser que tenha na prova aí de vocês, algum questionamento sobre isso, o respeito à identidade cultural, tá, pessoal? No caso de crianças e adolescentes indígenas ou quilombolas, tem que ter o respeito da identidade cultural. E que jeito que a gente vai ter o respeito da identidade cultural? Tentar colocar numa família da mesma comunidade ou etnia, preferencialmente. Claro que isso é difícil, em não havendo, pode fazer então com outra família substituta, porém, esse procedimento, anotem aí, grifem, tem que ter a intervenção e oitiva do órgão responsável pela política indigenista, no caso dos índios, que é a FUNAI, e também de um antropólogo, ok? Que vai verificar a pertinência do respeito aí a essa identidade cultural, tá, pessoal? É importante porque a gente, aqui no Brasil, costuma muito esquecer dos nossos índios, né? Eu trabalhei um tempo com a questão de índios e quilombolas. A gente tem um Ministério Público Federal, um setor responsável por essa temática, um setor bastante atuante, mas a gente sabe o quanto ainda é desrespeitado e quanto cada dia mais tem crianças indígenas nas ruas, né? Pedindo nos sinais, vocês já devem ter visto isso, em situação ali de vulnerabilidade, de risco. Por quê? Porque está faltando acompanhamento psicológico e social nessas aldeias, tá? Então, a gente precisa de pessoas para que façam isso. E caso, então, essa adoção venha a acontecer, essa adoção tem que ser acompanhada por equipe habilitada para fazer essa análise. Quem é? O órgão, né, responsável pela política indigenista no Brasil e antropólogos. Ok, pessoal? Bom, então vamos falar do Instituto da Guarda, né? Como eu disse, a guarda, ela é sempre uma medida preparatória para o Instituto da Tutela e da Adoção. A gente tem duas formas, dois debates sobre a guarda. Nós temos a guarda, que é a guarda legal, que é o Instituto da Guarda estabelecido pela lei, que é aquele direito de ter a convivência dos seus filhos e também de gerenciar a sua vida psíquica, social, a vida educacional dessa criança, né? E
que é atribuída naturalmente aos genitores, à família natural, é uma atribuição natural, e é a guarda estabelecida pela lei, e temos a guarda estabelecida pelo Poder Judiciário quando há ausência desses pais ou esses pais, eles foram destituídos do poder familiar ou estão com o poder familiar suspenso, né? Então, nós temos dois tipos de guarda. Em relação à guarda, que todo genitor possui em relação aos seus filhos. Todo, então, pai possui, pai e mãe, quando eu falo pai, pais, né? Todos os pais possuem em relação aos seus filhos, quer dizer aquele poder de gerenciar a vida do seu filho. Então, a guarda não é só a possibilidade de ter o seu filho na convivência física, né, na sua casa. A guarda é o poder de gerenciar a vida do seu filho, tá? Quando os pais são separados, são divorciados, essa guarda foi uma mudança nova, né? Essa guarda tem que ser mudança desse ano, né? Essa guarda sempre vai ser, como regra, a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada, pessoal? Não é só a criança vai 2 dias num lugar e 3 dias no outro, não. Não é só a criança ficar pulando de casa em casa. É a possibilidade de gerenciamento da vida da criança. É os dois decidirem qual é a escola, é os dois irem na reunião escolar, é os dois decidirem, enfim, se vai tirar férias, se vai viajar para Disney, se vai viajar vai poder ir no sítio do colega sozinho, né, com os pais desse colega, autorizar uma viagem. Os dois vão gerenciar a vida dessa criança. A regra é sempre guarda compartilhada, independente da condição econômica. Só não vai ter guarda compartilhada se um desses genitores demonstrar que não tem condições psíquicas, né, de gerenciar a vida dessa criança. Está agredindo a criança demasiadamente, né, tá agredido, ou demasiadamente ou não demasiadamente, porque não pode agredir, né? A gente viu a lei da palmada na aula passada. Enfim, tá cometendo atos de agressão verbal ou física, enfim, deixa a criança sozinha em casa, tranca a criança e sai, abandono, né? Comete crime de abandono psicológico também, abandono material, pega todo o dinheiro e compra roupa, e a criança tá sem material escolar, sem uniforme, sem alimentação, né? Daí, óbvio, essa pessoa vai ser destituída, não vai ter o direito de guarda. Pode ter um direito de visita, mas não tem direito de guarda. Ok, pessoal? Mas a gente sempre vai lembrar que é importante e é um direito para a criança conviver com ambos os pais. A gente faz, às vezes, mutirões de ações para prestação de alimentos, né? Que geralmente as mães entram invocando a pensão alimentícia em relação aos pais que não estão pagando. E muitos dos pais dizem assim, olha, eu não estou pagando a pensão, realmente, juiz, eu tenho que pagar, né? Mas ela não me deixa ver a criança, né? Pode acontecer o inverso também, tá? Não estou sendo sexista, não, porque a grande regra é a mãe que, pela minha experiência, né? Pelo que eu vejo aqui nas audiências, nos mutirões que a gente auxilia. A mãe faz como assim, você não está pagando a pensão, também eu não vou deixar você ver o seu filho. Isso não pode. Até tem mães que possuem medidas protetivas para que os pais, por já terem sofrido agressão, para que esses ex-maridos não cheguem perto dela. Nem isso tira o direito de visita. O que essa mãe vai ter que fazer? Ela vai ter que designar uma terceira pessoa que vai levar a criança para ter ali um momento de convivência com os seus pais ou, enfim, com a sua mãe, enfim, quem não está com a guarda, certo? Bom, então, esse direito é uma prioridade. A segundo tipo de guarda é a guarda estabelecida pelo juiz como uma medida preparatória para a adoção ou para a tutela. Então, aquela guarda que é estabelecida não por existir uma filiação genética, né, por ser uma consequência do status de filiação, mas sim com uma medida preparatória. Então, vejam comigo esses dois tipos de guarda na lousa. Vejam só. Bem, guarda pelos pais, então, é essa que é atribuída pela lei decorrente, como eu já acabei de falar com vocês, de todas essas consequências, né? Decorrente ali da própria existência da filiação. Também é possível que haja uma guarda como uma medida preparatória para a adoção ou para a tutela, né? Nesse caso, essa guarda será um poder familiar provisório, tá? Por que poder familiar provisório? Porque ela vai ser uma medida preparatória. Pode, inclusive, o juiz entender
que essas pessoas que estão com a guarda não têm condição de ser o tutor, não têm condição de ser a adoção e revogá-las, né? Perfeitamente, claro. Bom, uma medida provisória, dá um poder familiar provisório, mas apesar de provisório, transfere para quem está com a guarda todo o dever de fornecer o amparo material, moral e educacional. Então, apesar de ser um poder provisório, ele é pleno, né? Pleno porque transfere todo o poder de gerenciamento e de fornecimento do auxílio material, moral e educacional a essa criança, ok? Inclusive podendo quem está com a guarda se opor em relação a terceiros, até mesmo em relação aos pais naturais, né? Os genitores, a filiação, quem possui a filiação natural. Então, o juiz atribuiu a guarda para aquele casal X, aparece os pais lá na porta querendo ver a criança, querendo buscar a criança para levar para passear. Não pode, porque a guarda quer dizer, não é que não pode, pode se quem está com a guarda autorizar, porque a guarda, o dever de zelar por essa criança, é de para quem o juiz atribuiu essa função, certo? Então, quem está com a guarda, ele pode decidir várias coisas sobre a vida dessa criança. Pode decidir pela internação, no caso dessa criança, desse adolescente, ter algum transtorno psíquico ou ser usuário de drogas, pode decidir pela internação, pode escolher a escola que vai frequentar. E em casos até muito dramáticos, autorizar o enterro ou cremação, né? Caso essa criança venha a falecer, criança ou adolescente, tá? Bom, essa guarda ela vai ser atribuída quando há falta eventual dos pais ou quando esses pais foram destituídos do poder familiar. Essa criança que foi atribuída a guarda a outrem, então, a pessoa diversa dos seus genitores, vai, apesar de não ter o status de filho, como eu disse, ela é uma demanda anterior, né, ao estabelecimento da tutela e da adoção, essa guarda vai conferir à criança a condição de dependente para todos os fins de direito, inclusive para os fins previdenciários, tá? Então, ali, para ser inserido como beneficiário no sistema da Previdência, para os benefícios previdenciários, também vai poder ser inserido no plano de saúde, né, uma obrigatoriedade de inclusão, pode abater no imposto de renda aquelas despesas educacionais, pode levá-lo para um clube na condição de seu dependente, o clube não pode se recusar a colocá-lo, tá? Bom, e como nós vimos, por ser uma medida preparatória, temporária, essa guarda pode ser, a qualquer momento, revogada. Ok, pessoal? Essa guarda pode ser, a qualquer momento, revogada. Revogada por quem? Pelo magistrado. Tudo bem? Bom, então ela é uma medida preparatória. Quando ela não for decorrência natural lá do status da filiação. Ok? Bom, se temos a guarda, nós também temos um outro instituto chamado tutela. Tá? A guarda e a tutela não vão atribuir o status de filho entre quem possui a guarda e a criança ou adolescente ou entre o tutor e tutelado. Não há status de filho, né? E para que serve o tutor, pessoal? O tutor é um outro instituto que serve para gerenciar a vida do menor, também em caráter provisório. Ele vai ter o poder de gerência em relação aos bens desse menor, principalmente, né? Ele vai gerenciar esse patrimônio do menor quando os seus pais estão ou com poder familiar suspenso ou os seus próprios pais designaram aquela pessoa como tutor porque estão ausentes ou falecidos. Então, imagina lá uma situação de uma situação real, né? Que eu mesma presenciei. Um pai faleceu, a mãe, em razão do falecimento do seu marido, ela ficou com transtornos psíquicos, foi levada, então, para uma casa para que ela tivesse um tratamento psíquico, né? Essas crianças foram atribuídas a um tutor. No caso, o juiz designou o tio delas, né, como um tutor que vai gerenciar temporariamente a vida delas até que essa mãe se restabelecesse, reassumisse esse poder familiar. Então, dá uma olhadinha aqui na lousa.
A tutela, ela pressupõe a perda ou a suspensão do poder familiar. E ela vai implicar no dever de guarda pelo tutor. Então, lembra que a gente viu a guarda? A guarda é uma medida preparatória, é a possibilidade de gerência da vida do menor, né? A tutela, ela engloba também esse poder de guarda, né? Tá lá no artigo 1728 as hipóteses em que o menor pode vir a ser posto em tutela. Os filhos menores são postos em tutela quando? Quando aconteceu o falecimento dos pais ou esses forem julgados ausentes. O que é julgado ausente? Não se constatou o falecimento, mas o sujeito foi para o Japão e nunca mais voltou. Ou a pessoa estava lá numa zona de risco e não se encontrou os corpos, não sabe se morreu ou não, né? E também no caso dos pais decaírem do poder familiar, né? Quando esse poder familiar for suspenso, tá? Bom, a gente vai ter aqui 3 tipos de tutela, tá? 3 tipos de tutela. O primeiro tipo é a testamentária. Quando que vai acontecer a testamentária? Quando os próprios genitores, antes de falecer, ele deixou num testamento a pessoa, olha, eu quero que seja tutor X pessoa, então ele deixou isso previsto num testamento. Estava cometido de alguma doença, fez um testamento já constando. Também pode ter uma tutela dativa, que é quando o juiz atribui a um terceiro porque não encontrou nenhum legitimado da família para cumprir esse dever. Ou nós temos a tutela legítima, que é quando a lei atribui, já como consequência, que na ausência dos pais, determinadas pessoas terão esse munus, esse dever público. Quem exerce a legítima? Quem é que a lei atribui a legítima? A legítima, ela vai acontecer nos seguintes casos, ó. Ela vai acontecer em relação aos parentes consanguíneos abaixo. Quem vai exercer a legítima? Os ascendentes. Então, quem que é ascendente? No caso do pai, como não pode ser ele, pai e mãe, né? Porque faleceram, no meu exemplo. Né? Então, vai ser os avós, né? Os bisavós, enfim, vão subindo, né? Os ascendentes, tá? Ainda, né, preferindo os mais próximos. Então, na falta dos pais, os avós, se não tiver os avós, os bisavós. Ou os colaterais até o 3º grau. Pessoal, o que é colateral? Daqui a pouco eu vou mostrar um quadrinho para vocês que vai ficar mais fácil. Mas colateral até o 3º grau serão os irmãos e os tios. Tá bom? Então, são esses que terão a guarda legítima. Pessoal, vou dar 2 minutinhos para vocês enviarem as perguntas, algumas perguntas, não vou poder responder todas, para a gente caminhar para a finalização da nossa aula com o tema da adoção, ok? Então, espero que vocês me mandem perguntas sobre os temas até agora tratados. A questão da adoção eu vou tratar durante a temática da adoção. Aguardo vocês.
Bom, pessoal, vou responder algumas das perguntas aqui que me enviaram. Obrigada pela participação de todos. Aos que eu não consegui, vocês vão colocando no fórum. Na medida do possível, a gente tem todo o semestre para ir respondendo, né? Todo o período aí que o fórum estiver aberto, que é mais tranquilo para a gente fazer essa solução de dúvida de vocês. Bom, o pessoal aqui de lá de Arapiraca, na Alagoas, perguntou o seguinte. O aluno Marcos, ele está questionando se uma gestante ela decide doar o seu filho sem passar pelas vias legais, se ela está cometendo algum crime. E se ela passar pelas vias legais, mas com uma família específica, se é possível o juiz conceder a guarda para essa família, né? Bom, então assim, se ela decide não passar pelas vias legais, ela pode sim estar cometendo um crime. A gente tem um crime previsto aqui no Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, vou ler para você, no artigo 237, diz assim: subtrai criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocar no lar substituto, então aquela pessoa que não é a mãe, mas que pega essa criança e coloca em um outro lar, subtrai, e o 238 que diz assim: prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. Então, isso também é um crime, também quem recebe também comete o mesmo crime, tá? Em relação a passar por uma família específica, a gente vai falar sobre algumas questões. Existia antes a guarda de fato, que a gente chamava, sabe? Que é o status, a posse de filho, né? Isso autorizava a lei a dar preferência para essa família que estava na posse desse filho, né? Essa guarda de fato, que não é um instituto jurídico. É quando a mãe abandona e deixa lá com aquela família, tá? Isso dava preferência para a família. A lei retirou essa possibilidade e disse que só quem está com a guarda efetiva, né, atribuída pela lei, é que terá essa preferência. Então, a princípio, não gera preferência. Essa família tem que pedir a guarda, o juiz atribui a guarda, estando com a guarda, ela terá preferência no processo, tá? Bom, mas mesmo assim, em virtude da proteção do interesse do menor, se for um interesse do menor, os juízes tendem a privilegiar essa família, ok? Bom, vamos ver a questão da adoção e a gente vai falando aos poucos, né? Dessa situação, solucionando esses questionamentos de vocês, tá? Bom, tem aqui, pessoal, está perguntando, pessoal de Vitória da Conquista, perguntando quando uma pessoa, ela é tutora, tá, se ela é tutora da genitora, tá, ela é tutora de uma pessoa e essa pessoa tem um filho. Se ela automaticamente também será tutora do filho desse tutelado. Não, ela é tutora do tutelado, não do filho do tutelado, tá? Bem, pessoal, vamos voltar aqui a falar de adoção e eu tento responder. Também me mandaram uma questão, se um pai vê o seu filho sendo agredido pela mãe e essa criança ela fica visivelmente abalada, o que esse pai pode fazer? Bom, ele pode questionar, ele pode pedir a guarda e, eventualmente, situação muito grave, pedir até a destituição do poder familiar dessa mãe, tá? Bem, então vamos aqui começar a falar de adoção. A adoção, ela vai estabelecer um vínculo, vai romper o vínculo com a família natural e estabelecer um novo vínculo com a família substituta, que a gente chama daí, vai estabelecer um vínculo de parentesco civil, né? O adotando, a gente tem algumas regras. O adotando, para que seja regido pelo procedimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é aquele que vai transitar, né, tramitar pela vara da infância e juventude, ele tem que estar com no máximo 18 anos, porque a gente viu que, completando 18 anos, ele já não vai mais estar regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Daí, essa adoção ela vai ser regida pelo Código Civil, tá? E não vai tramitar pela vara da infância. Mas é possível a adoção de maior de 18 anos? Perfeitamente é possível, sim, tá? Também é possível a gente falar da adoção unilateral. O que é a adoção unilateral, pessoal? É aquela situação em que alguém se casa ou tem uma união estável com uma outra pessoa que já possui um filho, né? Então, ele quer adotar o enteado.
essa adoção do enteado, o que vai acontecer? Vai ser a única hipótese em que não vai romper o vínculo com o pai ou a mãe que já consta da certidão de nascimento. No caso, a mãe, né? Que já consta da certidão de nascimento. Isso só vai somar, acrescentar o status de filiação em relação àquele pai que não existia, não tinha nenhum pai atribuído, vai passar a constar. E esse pai, no caso, será o pai adotivo, que antes não era pai, né, era padrasto, passará a ser pai com essa atribuição do vínculo judicial, tá bom? Lembrando que a adoção unilateral, a gente vai falar um pouquinho dela de novo em seguida, ela não rompe o vínculo e também ela não precisa do cadastramento prévio. Então, é uma das possibilidades de que a lei dispensa o cadastramento prévio lá no artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Eu não vou ter que buscar as famílias cadastradas pela ordem cronológica, porque é uma situação excepcional em que o padrasto, né, quer adotar o enteado. Também não passa pelo cadastro a adoção do tutor quando o tutor quer adotar o tutelado. O tutor pode adotar o tutelado, se quiser, né? Mas para isso, ele vai ter que se desfazer desse munus público, ele vai ter que prestar as contas patrimoniais, porque não pode ser uma adoção interessada no patrimônio, então ele tem que prestar as contas, porque o tutor ele é responsável pelo patrimônio do sujeito, ele tem a guarda e tem a função do tutor, ele tem a responsabilidade pela gerência dos bens do menor, né? Essa é a função prioritária do tutor. Então, ele vai prestar as contas dos bens, vai inventariar esses bens e daí vai abrir mão do munus público e daí vai proceder à adoção, tá? Pessoal, vamos dar uma olhadinha em outros critérios aqui da adoção comigo. Vejam aqui. Bom, a adoção, como eu disse, ela gera a extinção dos vínculos jurídicos, né? Essa extinção dos vínculos jurídicos com os pais biológicos, exceto em relação aos impedimentos maritais. O que é isso, pessoal? Não vai ser mais mãe nem pai da criança. Porém, em relação aos impedimentos maritais, eles permanecem. O que é impedimento marital? A lei não permite que haja o casamento entre ascendentes e descendentes e também entre colaterais até o 2º grau. Colateral até o 2º grau são os irmãos. E em relação aos colaterais até o 3º grau, que são os tios, para que um tio case com um sobrinho, pode casar, a lei permite, mas tem que passar por um exame prévio para ver se não vai ter problema na prole, tá? Em relação a esses impedimentos de não ter casamento entre filhos, né, e entre irmãos, eles vão permanecer, tá? Há também a possibilidade, só volta lá um pouquinho, há a possibilidade do sujeito conhecer a sua família biológica, tá? No artigo 48 do ECA, após os 18 anos, esse agora adulto, né, ele vai poder pedir a abertura desses dados, ver o processo e então conhecer a sua origem biológica e ter os processos, o acesso ao processo de adoção, tá? A medida excepcionalmente pode ser aplicada no caso do menor, de 18 anos, se for uma necessidade, é uma questão excepcional, por exemplo, no caso de um problema de saúde, né, que foi necessário. Mas isso é sempre uma medida excepcional. E todas as hipóteses que isso acontecer, tem que ser designado um acompanhamento psicológico, tá? Então, tem que passar por um acompanhamento psicológico. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui quem pode adotar, pessoal. Vejam comigo. Quem pode adotar? Tem um critério na lei de idade para que se possa adotar. Maiores de 18 anos podem adotar, independentemente do estado civil. Então, não precisa ser casado, não precisa, né, ter nenhuma condição. A condição é poder oferecer um ambiente saudável. Inclusive, vocês fizeram aí um debate sobre os casais homoafetivos. Não tem uma disposição expressa na lei. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a união de pessoas do mesmo sexo é uma união estável, equiparada à família, e, portanto, eles podem adotar também. Não há problema nenhum. Basta ter 18 anos. Um outro critério, vocês viram ali, tem que ter uma diferença mínima de 16 anos entre adotante e adotado, tá? Então, uma pessoa de 18 anos pode adotar uma criança de, no mínimo, 2 anos. Tem que ter essa diferença de 16 anos. E outra coisa, ascendente não pode adotar descendente. Então, imagina que uma pessoa morreu e os avós querem adotar esses netos, passar a constar
ali como filho na certidão de nascimento. Isso não pode acontecer, tá, pessoal? Então, veja aqui comigo na lousa. Ascendentes e irmãos não podem adotar. Tá? Então, eu tenho aqui o decujus, né? A gente chama esse nome aqui para quem veio a falecer. Uma pessoa faleceu, aqui no direito a gente usa esse nome. Até o pessoal mandou, menor não se aplica mais. Gente, não se aplica, eu peço desculpas para vocês, não se aplica para o âmbito da assistência social. Para o direito aplica, porque a lei usa o termo, como a lei do menor aprendiz, é assim que a lei usa. Então eu peço desculpa para vocês, pode não ser o termo mais adequado, mas o meu vocabulário é o vocabulário jurídico, né? E infelizmente a gente tem esses nomes aqui, ó, decujus, né? A gente tem essas coisas, né? Que só o direito entende. Então assim, decujus é quem morreu, tá? A pessoa veio a falecer. Os avós querem adotar os netos. Podem? Não podem, porque são ascendentes, não podem adotar descendentes. E também os irmãos não podem adotar, né, uns aos outros, tá bom? Não podem adotar. Bom, além do sujeito ter que ter 18 anos, né, serem maiores de 18 anos, o adotante também não ter mais de 18 anos, para que seja regido pelo ECA, no caso especificamente do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ter essa diferença de 16 anos de idade, também a lei coloca algumas questões como a adoção conjunta. A adoção conjunta é indispensável que sejam casados ou vivam em união estável e que demonstrem a viabilidade desta união. Tá? Então, demonstrem a viabilidade dessa união. Que eles estão casados, que eles estão em união estável e que essa união é viável. Para quê? Para que o juiz possa atribuir a ambos essa status de filiação civil. Tá? Bom, se não demonstrarem que existe a viabilidade da união, daí o que o juiz vai fazer? Vai atribuir a um deles só, certo? Não vai atribuir a ambos. Para que atribuir a ambos, situação de pai e mãe, ou dois pais ou duas mães, se forem casal homoafetivo, que é assim que vai constar, né? Vai constar 2 pais e 2 mães, não tem problema nenhum. E aí vai estabelecer essa adoção se demonstrar a viabilidade dessa união, tá? Essa adoção conjunta. Bom, outras hipóteses, vejam aqui comigo. Na questão de divorciado. Divorciados podem adotar conjuntamente? Quando eu digo divorciado, gente, aplica analogamente à união estável a mesma coisa. Podem, desde que o estágio de convivência tenha se iniciado antes desse divórcio, tá? E que também se demonstre que a criança criou vínculos com ambos. E por isso que justifica atribuir esse status para ambos, ok? Porque a criança, ela, durante o estágio de convivência, criou esse vínculo de afetividade com ambos. Infelizmente, a união não prosseguiu, ou o casamento não prosseguiu, mas que ambos querem adotar. E também, nesse caso, as partes já devem estabelecer, antes do juiz conceder a adoção, um pacto sobre a guarda, para não ficar, depois o juiz atribui a adoção, vira filho, né, daqueles dois, e daí eles vão brigar, e a criança vai passar por todo o transtorno psicológico de ter uma briga judicial entre seus pais, se já não bastasse ter sido adotado, também passar por esse transtorno psicológico entre os pais em um processo de guarda, de litigioso. Então, os pais já têm que estabelecer um pacto sobre como vai se dar essa guarda, tá? Um dia que a criança fica com um dia com o outro, a guarda compartilhada, tudo certinho, o juiz atribui, então, demonstrando que tem essa afinidade com ambos, o estágio de convivência foi feito durante a constância dessa união e eles estão em plena paz, em pleno acordo em relação a esta guarda. Ok, pessoal? Bom, vejam comigo mais outros elementos da adoção em relação ao estágio de convivência. A adoção, ela sempre tem que ser precedida por um estágio de convivência, tá? Esse estágio de convivência, ele só vai ser dispensado quando a família já está com a guarda legal. Antes, a lei também previa a guarda de fato, a lei não prevê mais a guarda de fato, só a guarda legal. E também nos casos da tutela, que já tinha sido aquele caso do tutor que adota o tutelado, né? Então, nesses casos, pode então ser dispensado
o estágio de convivência. Nas outras hipóteses, todos têm que ter estágio de convivência com acompanhamento de uma equipe, tá? No caso da adoção internacional, esse estágio de convivência tem que ser no Brasil por pelo menos 30 dias aqui dentro do território nacional. Bom, como eu já disse, isso aqui eu já disse para vocês, existem algumas hipóteses que não vai precisar do cadastro prévio, né? Todas as adoções, para que elas ocorram, a família tem que estar previamente cadastrada, tem que frequentar um acompanhamento psicológico para que elas possam, vai ser diagnosticado se elas estão preparadas para serem cadastradas, mas algumas hipóteses, esse cadastro é dispensado, como na adoção unilateral. O que é a adoção unilateral, pessoal? Lá do enteado, né, que é adotado pelo padrasto, tá? E também na adoção, já falei, do tutor, ou por quem possui a guarda legal, se essa criança já for maior de 3 anos. Então, se essa criança tiver mais de 3 anos e ela já estiver sob a guarda legal ou com um tutor, esses não precisarão passar pelo cadastro único, tá? Coloquei aqui uma questão de reflexão para vocês, tá? Aqui. O Joaquim e a Karina, eles eram casados. Eles ingressaram com o processo de adoção da Luna. Houve início do estágio de convivência, manifestação expressa de Joaquim no curso do processo de adoção, que queria adotar a Luna. Antes da sentença, o Joaquim faleceu. Pode o juiz deferir essa adoção para o falecido? Pessoal, o que vocês acham? Bom, vou responder para vocês, tá? O juiz pode estabelecer essa adoção para o Joaquim. Pode ele constar como pai e ser atribuída a adoção, porque antes dele falecer, ele manifestou o interesse e deixou expressamente. Se ele não tivesse manifestado, não poderia, mas como manifestou antes do falecimento, sim, é possível a continuidade desse processo de adoção e atribuição para ele. Veja comigo, então, para a gente finalizar a temática da nossa aula. Toda essa questão que a gente tratou em toda a nossa aula, nós temos um órgão muito importante para cuidar dos direitos da criança e do adolescente, que é o Conselho Tutelar. A gente passou pelo primeiro ano com eleições nacionais, né, do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo que é responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ele é composto por 5 membros que são escolhidos pela população todo primeiro domingo do mês com um mandato de 4 anos. Permitido uma recondução, a gente acabou de passar por essas eleições, né? Para ser membro do Conselho Tutelar, a pessoa tem que ter idoneidade moral, possuir 21 anos completos, residir no município e ser eleito. A gente acabou de passar pela eleição. Conselho Tutelar é a última coisa que eu queria falar com vocês, a gente lembrar do papel tão importante desse órgão, vocês vão ter aulas falando sobre eles, e tudo isso que a gente falou, o Conselho Tutelar e o assistente social são figuras fundamentais para a proteção. Para a gente finalizar, coloquei aqui uma questãozinha para a gente ver se nós entendemos o conteúdo da nossa aula. Já está aqui a resposta, mas vou comentar com vocês. Ó, a respeito da adoção, da tutela e da curatela, assinala a opção incorreta. Tanto o tutelado quanto o curatelado podem ser adotados, respectivamente, por seu tutor ou curador, desde que prestadas suas contas. Verdadeiro, a gente viu o Instituto da Tutela. B. A validade da adoção conjunta requer a maioridade civil de ambos os cônjuges ou companheiros. Aproveito, então, para lembrar para vocês que não. No caso da adoção conjunta, basta que um deles possua mais de 18 anos, ok? Então, basta que um deles possua mais de 18 anos. O tutor, mesmo com autorização judicial, não pode adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao tutelado. Perfeito! Falei para vocês que o papel do tutor é zelar pelo direito patrimonial do tutelado. E ele não pode pegar para si os bens do tutelado, né? Não pode se apropriar desse direito. E, por fim, tanto o cônjuge quanto o convivente poderá adotar o filho do outro. Isso aí, está corretinha. É a questão da adoção unilateral. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula.
Sei que vocês têm questionamentos, vi alguns deles ali, vou tentar responder para vocês no fórum muitos deles, eu passar um texto de leitura, alguma questão de apoio, porque a gente tem 4 aulas para tratar da nossa temática, então a gente faz um recorte daquilo que é mais importante para a atividade de vocês. Espero que tenha sido bem compreendido, agradeço muito pela participação de todos, nosso tempo é curto, mas creio que foi muito produtivo, porque todos participaram e eu tive o apoio dos nossos queridos tutores em cada um dos polos e também dos nossos colegas, que hoje eu estou com o Igor, com o Moisés e com a Marinesa, que eu deixo meu muito obrigado a vocês, alunos. Eu quero continuar com a presença de vocês nos nossos fóruns, para que a gente vá sempre fazendo essa troca de experiência. Gratíssima, tenham uma boa noite e um bom final de semana a todos.